Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus invada agora o lugar onde você está. Que a presença de Deus encha esse ambiente e traga descanso para a sua mente, alívio para o seu coração e esperança nova para este dia. Nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo propósito e no mesmo desejo de agradar ao Senhor, mesmo que geograficamente distantes. No mundo espiritual, nós estamos juntos, como se estivéssemos no mesmo ambiente, dobrando os joelhos diante do mesmo Deus. Talvez você tenha acordado hoje com o coração apertado, com a sensação de que carrega o peso espiritual da sua casa sozinho. Você olha para dentro do seu lar e parece que só você leva Deus a sério. Só você se importa em orar, só você se preocupa em ler a Bíblia, só você pensa em se manter firme na presença do Senhor. E isso às vezes dói. É como se você estivesse remando contra a maré, enquanto todos ao seu redor estão indo na direção contrária. Talvez você seja a única pessoa da família que está buscando um relacionamento de verdade com Deus. Talvez você seja a única no trabalho que se recusa a participar das conversas sujas, das fofocas, das injustiças. Talvez você seja o único no seu círculo de amizades que escolheu caminhar em santidade. No fundo, o que mais aperta o seu coração não é nem o peso da responsabilidade, mas a vontade de ter alguém para dividir essa jornada espiritual. Você gostaria de ter um marido que dobrasse os joelhos ao seu lado. Gostaria de ter uma esposa que segurasse sua mão na hora da oração. Gostaria de ver seus filhos adorando o Senhor de livre e espontânea vontade. Gostaria de olhar para dentro de casa e sentir que todos caminham na mesma direção. Mas, na prática, muitas vezes parece o contrário. Você ora e vê resistência. Você fala de Jesus e encontra zombaria ou indiferença. Você faz o bem e é incompreendido. E aos poucos o inimigo tenta sussurrar que nada está mudando, que não adianta orar, que você está perdendo tempo. Hoje o Espírito Santo quer alinhar o seu coração com a verdade da palavra. Ele quer te lembrar que, mesmo quando você não vê nada mudando por fora, Deus está trabalhando por dentro. Mesmo quando parece que as suas orações batem no teto, elas estão sendo recolhidas diante do trono. A Bíblia diz que não existe nenhum Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Enquanto você espera, ele trabalha. Enquanto você dobra os joelhos, ele se move. Enquanto você chora em silêncio, ele organiza coisas que você ainda nem consegue perceber. Pensa, por exemplo, em todos aqueles papéis que parecem travados, nas causas, na justiça que não andam, nos documentos que não saem nunca, nas portas que parecem fechadas há anos aos seus olhos. Tudo está parado, mas no mundo espiritual, Deus está alinhando pessoas, tirando o que não presta do caminho, abrindo brechas onde não havia passagem, tocando em corações que você nem conhece. Muitas vezes o trabalho de Deus começa muito antes da resposta aparecer. O céu se move no silêncio, enquanto você insiste em permanecer fiel. A palavra de Deus nos mostra uma cena que revela exatamente isso. Os discípulos entraram em um barco com Jesus para atravessar o mar da Galileia. Eles estavam obedecendo à direção do próprio Senhor. Mesmo assim, um vento forte começou a soprar, as ondas começaram a bater, a água começou a encher o barco e o desespero tomou conta do coração de todos. Jesus, porém, estava na parte de trás do barco, descansando, com a cabeça apoiada em uma almofada. Não porque ele era indiferente ao sofrimento, mas porque ele confiava plenamente no cuidado do Pai. Quando a tempestade ficou insuportável, os discípulos acordaram Jesus.
e praticamente gritaram que iriam morrer. Aos olhos deles, aquela tempestade tinha poder para destruir tudo. Aos olhos de Jesus, aquela tempestade era apenas mais um cenário onde a glória de Deus seria revelada. Ele se levantou, olhou para o mar e para os ventos e liberou uma palavra de autoridade. Ele ordenou que o vento parasse e que o mar se acalmasse. E de repente, tudo ficou em silêncio. O lago, que minutos antes parecia um lugar de morte, se transformou em um ambiente de paz. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram quando leem essa história. A Bíblia diz que não havia apenas um barco naquele lago. Outros barcos estavam navegando junto. Eram barcos de pescadores, de trabalhadores, de pessoas comuns, talvez gente que nem sabia direito quem Jesus era. A tempestade tinha caído sobre todos, não havia barco privilegiado. O vento batia com força em cada casco, a água entrava em todas as embarcações. O medo não escolhia rosto. A tempestade era coletiva, mas quando Jesus acalmou o vento, o mar se acalmou para todos também. Ele não criou uma área de paz exclusiva apenas ao redor do barco em que ele estava, deixando o resto em pânico. Quando a voz de Jesus ecoou, o lago inteiro obedeceu. Assim também acontece na sua vida. Talvez na sua casa você seja o único que decidiu colocar Jesus dentro do barco. Talvez só você dobre os joelhos, talvez só você leia a Bíblia, talvez só você tenha compromisso com o Senhor. Mas quando Jesus se levanta dentro do seu barco, a calmaria que ele libera começa a alcançar os outros barcos ao redor. Sua família começa a ser impactada, mesmo sem perceber. Seus filhos, que parecem tão distantes, começam a ser protegidos por causa da sua intercessão. Seu cônjuge, que parece tão duro, começa a ser cercado pela graça porque, sem saber, está navegando ao lado de alguém que carrega a presença de Deus. É por isso que você sente esse peso espiritual tão grande. Você não está apenas vivendo a sua própria história, está segurando muita coisa em oração. O seu clamor é como um escudo levantado no meio da tempestade. A sua fidelidade mantém de pé ambientes que já deveriam ter desmoronado. Existe muita coisa que não aconteceu de pior dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, simplesmente porque você tem insistido em buscar ao Senhor. Você não faz ideia de quantos ventos Deus já mandou cessar por causa das suas madrugadas orando. Você não sabe de quantos acidentes ele já desviou, quantos laços ele já quebrou, quantas decisões erradas ele impediu. Simplesmente porque encontrou em você um coração que não desiste. A Bíblia também nos mostra o exemplo do apóstolo Paulo em um navio cercado por perigo. Ele estava sendo levado como prisioneiro rumo a Roma, cercado por soldados, marinheiros, homens que não temiam a Deus, gente que servia a outros deuses, pessoas que não tinham nenhum compromisso com o Senhor. De repente, uma tempestade terrível se levantou no mar. Foram dias e dias sem ver o sol, com o navio sendo jogado de um lado para o outro, com todos em pânico, sentindo a morte se aproximar. Os alimentos acabaram, as forças físicas foram embora e, pouco a pouco, a esperança também foi se dissolvendo. Mas ali, no meio de 276 pessoas, havia um homem que pertencia a Deus. Um homem que orava, que jejuava, que ouvia a voz do Senhor. E no auge daquela tempestade, um anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse que ninguém perderia a vida. Deus havia decidido preservar todos que estavam naquele navio por causa do seu servo. Era como se o céu estivesse dizendo assim: eu não vou permitir que esse navio afunde, porque
dentro dele existe alguém que me pertence. Eu tenho uma promessa sobre a vida dele, eu tenho um plano com ele, e por causa da fidelidade dele, a vida dos outros será poupada também. Talvez a sua casa seja como aquele navio. Talvez você olhe ao redor e veja pessoas que não querem saber de Deus. Talvez você veja atitudes injustas, palavras pesadas, comportamentos que entristecem o coração do Senhor. Talvez você veja escolhas destrutivas acontecendo na sua frente, mas Deus está te dizendo hoje: eu tenho te preservado no meio dessa tempestade e por sua causa, muita gente está sendo guardada também. Talvez não percebam, talvez nem agradeçam, talvez nem respeitem a sua fé como deveriam, mas o fato de você permanecer na minha presença tem segurado muitas coisas. Isso não significa que todas as pessoas ao teu redor já estão salvas ou que não precisam tomar uma decisão pessoal por Jesus. Cada vida precisa se arrepender, crer, nascer de novo, mas a sua postura abre uma janela de oportunidade para que essas pessoas tenham tempo de ouvir o Evangelho, tempo de se arrepender, tempo de reconhecer o Senhor. Enquanto você ora, Deus estende o prazo. Enquanto você se mantém fiel, Deus continua batendo na porta desses corações. Enquanto você insiste em ser luz, Deus continua iluminando a consciência daqueles que ainda estão em trevas. Sim, eu sei que muitas vezes, às vezes você se sente fraco, cansado, desanimado. Não, você também tem as suas dores, as suas contas, as suas preocupações, as suas lutas internas. Você também passa por pressões emocionais, por tentações, por situações que não entende. Às vezes você termina o dia exausto com a sensação de que não aguenta mais ser forte por todo mundo. Às vezes você está chorando por dentro, mas continua sorrindo por fora para não preocupar quem está à sua volta. Às vezes você gostaria de ter alguém que te carregasse em oração, mas sente que, na prática, é sempre você que está carregando os outros. Deus conhece esse cansaço. Ele sabe o peso que repousa sobre os seus ombros. E hoje ele te convida a trocar esse peso, a trazer tudo isso para os pés da cruz. Ele não te chamou para ser o salvador da sua família. Ele te chamou para ser instrumento. Quem salva é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Quem transforma é o Senhor. A sua parte é permanecer na presença, manter o coração quebrantado, proteger seu testemunho e não desistir da oração. Você não precisa controlar tudo, você precisa confiar. Não precisa entender tudo, precisa se render. Não precisa carregar o mundo nas costas, precisa aprender a descansar no colo do Pai. Olha o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo aos olhos humanos, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu estrutura, perdeu quase todas as referências de estabilidade. E, para piorar, ouviu da própria esposa palavras que cortam a alma. Por que você ainda mantém a sua integridade? Abandone esse Deus e morra. Em vez de apoio, pressão, em vez de consolo, dureza, em vez de alguém para segurar a mão, alguém para empurrar para baixo, mas, mesmo ferido, Jó escolheu preservar a fé. Ele não entendeu os porquês, mas decidiu confiar em quem? Ele não tinha respostas lógicas, mas tinha um Deus em quem se apoiar. Ele escolheu adorar quando tudo o empurrava para murmurar. Assim é você quando escolhe não se igualar ao ambiente. Quando, em vez de gritar, você decide calar e orar. Quando, em vez de revidar, você decide perdoar. Quando, em vez de abandonar a fé porque as coisas não mudam na velocidade que você quer, você permanece de pé. Cada vez que você escolhe ser pacificador, você está honrando o nome de Deus dentro da sua casa. Cada vez que você decide ser a voz de equilíbrio dentro da confusão, você está abrindo espaço
para que o Espírito Santo se mova. Cada vez que você fecha a porta do quarto, se ajoelha e chora diante de Deus, você está permitindo que a tempestade seja vencida na raiz, na esfera espiritual. Agora, no começo deste dia, eu quero te convidar a colocar tudo isso diante de Deus. Colocar o seu barco e os barcos que navegam ao seu redor. Colocar a sua casa, os seus familiares, os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua saúde e tudo aquilo que pesa sobre você. Vamos falar com o Senhor e apresentar a Ele esse peso espiritual que você tem carregado. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã, começando o dia aos Teus pés, porque entendemos que quem começa o dia na oração termina o dia em gratidão. Nós reconhecemos que o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é quem sustenta o nosso fôlego, quem guarda a nossa mente, quem protege a nossa alma. Nós queremos neste momento colocar diante de Ti esse filho e essa filha que oram comigo agora. O Senhor conhece o coração deles, conhece a história, conhece os bastidores que ninguém vê. O Senhor sabe quantas vezes eles se sentiram sozinhos espiritualmente, quantas vezes entraram em um ambiente cheio de pessoas e, mesmo assim, sentiram uma solidão profunda no espírito, como se ninguém os entendesse de verdade. Pai, em nome de Jesus, alcança agora esse homem e essa mulher que têm sido pilares espirituais dentro de casa. Pessoas que muitas vezes acordam antes de todo mundo só para falar contigo. Pessoas que deixam de responder uma ofensa para não entristecer o teu espírito. Pessoas que seguram a língua diante da vontade de retrucar, justamente porque querem preservar o testemunho. Pessoas que ouvem piadas, zombarias, desprezo pela fé e, mesmo assim, continuam amando. Pai, fortalece esses corações, renova os que estão cansados, toca o Espírito Santo na mente de quem já pensou em desistir de orar porque achou que não estava adiantando nada. Nós te pedimos, meu Deus, abre os olhos espirituais deste filho e desta filha, para que eles enxerguem o quanto o Senhor já tem feito por causa da oração deles. Mostra, ainda que de forma suave, situações em que o Senhor livrou a casa de um acidente, de uma enfermidade, de uma decisão errada, de uma porta enganosa. Mostra, Pai, que aquela discussão que poderia ter acabado em separação foi acalmada porque alguém preferiu orar em vez de gritar. Mostra que aquele filho que poderia estar muito mais envolvido com o pecado foi guardado porque uma mãe ou um pai permaneceram em intercessão. Tira, Senhor, a sensação de inutilidade. Tira a mentira do inimigo que diz que a oração não faz diferença. Senhor Jesus, nós te entregamos neste momento os barcos que navegam ao redor desse filho e dessa filha. Entregamos o barco do casamento, o barco dos filhos, o barco dos pais, dos irmãos, dos familiares distantes. Entregamos o barco do ambiente de trabalho das pessoas que convivem diariamente, dos chefes, dos colegas, dos clientes. Entregamos o barco dos vizinhos que talvez nem saibam que existe alguém orando por eles, que a mesma voz que acalmou o mar da Galileia acalme agora as tempestades que se levantaram ao redor dessa pessoa. Que os ventos de contenda cessem, que as ondas de gritaria percam força, que o mar de confusão espiritual seja acalmado pela autoridade do teu nome. Pai, nós oramos por esse marido que ainda não se rendeu, que talvez endurece o coração quando escuta falar de Jesus, que se irrita quando vê a esposa indo para a igreja, que zomba quando vê a Bíblia aberta na mesa. Toca
nesse coração. Desarma essa alma ferida, esse homem cansado, esse líder da casa que não sabe que também precisa ser cuidado. Revela teu amor a ele de forma inesperada. Usa situações simples do dia para falar com ele. Afasta amizades que o empurram para longe do Senhor. Não permita que o inimigo tenha liberdade sobre a mente dele. Oramos por essa esposa que, ao invés de ser ajuda, tem sido peso, que está fria na fé, distante, crítica, amarga, que perdeu a alegria de orar, que já não enxerga mais graça em ouvir a tua palavra. Espírito Santo, entra nesse coração com cura. Mostra para ela que ainda há esperança. Restaura sonhos, restaura a delicadeza, restaura a capacidade de admirar o próprio lar. Que ela seja alcançada pela mesma paz que está tocando este filho ou esta filha agora. Colocamos também diante de ti os filhos, aqueles que ainda são pequenos, mas já estão sendo bombardeados por influências ruins, e aqueles que já cresceram e tomaram caminhos tortos, andam em ambientes perigosos, se envolveram com pessoas que não te temem, foram seduzidos por vícios, por propostas fáceis, por atalhos. Senhor, cerca esses filhos, mesmo que eles ainda não tenham se rendido ao teu amor, que a cobertura espiritual deste pai e desta mãe continue sendo um muro ao redor deles. Livra da morte, da prisão, da vergonha, de doenças destruidoras, que eles possam viver o tempo necessário para terem um encontro verdadeiro contigo. Pai, em nome de Jesus, nós também te apresentamos as áreas práticas dessa casa. A área financeira, que tantas vezes é fonte de brigas, de estresse, de cobrança. Quantas pessoas estão acordando hoje já com a mente pesada por causa de contas, dívidas, prazos e cobranças? Que a calmaria do Senhor desça também sobre essa área. Dá sabedoria para administrar o que já entrou. Dá criatividade para novas portas se abrirem. Livra de decisões precipitadas. Livra de negócios enganosos. Que esse lar não seja destruído por causa de dinheiro. Que o foco dessa família seja o Senhor e não apenas o padrão de vida. Alcança também, meu Deus, a área emocional. Quantos acordam já com ansiedade, com o coração acelerado, com pensamentos pesados, com medo do futuro, com culpa do passado? Quantos têm lutado silenciosamente contra a depressão, a sensação de vazio, a vontade de sumir, de abandonar tudo? Espírito Santo, toca agora nesses pensamentos, acalma a mente, silencia as vozes de acusação, cala os gritos internos de condenação, que a verdade do Senhor, que diz que não há condenação para quem está em Cristo, comece a limpar as janelas da alma. Senhor, nós também apresentamos a vida física, este corpo que levanta da cama e precisa enfrentar mais um dia. Tocamos em concordância com a tua palavra, pedindo cura para esse organismo cansado, para essas dores crônicas que acompanham há tantos anos, para essa inflamação que não melhora, para essa pressão que sobe sem explicação, para esse coração que vive acelerado de tanto estresse. Visita, Senhor, cada célula, cada sistema, cada órgão, que a mesma voz que disse ao mar para se acalmar, diga agora a este corpo que ele será restaurado, fortalecido e sustentado pela tua mão. E acima de tudo, Pai, nós te pedimos que no meio de tudo isso, este filho e esta filha não percam o foco principal. Que eles não esqueçam que mais importante do que ver todos mudando ao redor é que Jesus permaneça firme dentro do barco deles. Que antes de qualquer milagre externo, o maior milagre aconteça dentro do coração. Que eles saiam desta oração com a certeza de que não estão sozinhos, de que não são invisíveis para ao Senhor, de que a oração que fazem em silêncio tem valor diante do trono. Continua, Senhor,
falando com cada um ao longo deste dia. Quer enquanto caminharem, trabalharem, dirigirem, estudarem, cuidarem da casa ou das responsabilidades, o teu Espírito vá lembrando cada palavra que foi lançada aqui. Que essa semente não seja roubada, mas encontre um solo fértil dentro da alma, gerando perseverança, fé renovada e disposição para seguir em frente na tua presença. Senhor, enquanto seguimos orando aqui nesta manhã, nós te pedimos também que o Senhor organize a nossa visão. Quantas vezes, Pai, nós olhamos para as situações apenas com os olhos naturais e não enxergamos o que o Senhor está fazendo por trás. Nós vemos o desânimo, o descuido espiritual de quem está perto, o pecado que parece crescer, a injustiça que parece vencer, e o nosso coração se entristece, mas o Senhor vê além, o Senhor vê processos, caminhos, sementes sendo plantadas, portas sendo fechadas para nos proteger, oportunidades sendo preparadas para o tempo certo. Então, nesta manhã, nós te pedimos, alinha a nossa forma de enxergar com a tua. Tira de nós a pressa que gera ansiedade e coloca dentro de nós a confiança de quem sabe esperar. Pai, muitas vezes esse filho e essa filha que oram agora já se sentiram culpados por não conseguirem arrumar todo mundo. Já pensaram que estavam falhando com o Senhor porque ainda existem pessoas na casa que não se converteram, vícios que ainda não foram quebrados, conflitos que ainda não cessaram. Mas o Senhor nos lembra hoje que a salvação não é um peso colocado sobre os nossos ombros, é graça liberada a partir da cruz. A nossa parte é crer, testemunhar, amar e interceder. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito. Então, Deus, nós descansamos nesse amor. Nós fazemos o que está ao nosso alcance, mas entregamos o resultado em tuas mãos. Por isso, Pai, cobre com o teu sangue este lar. Passa pelo quarto, pela sala, pela cozinha, pelas portas e janelas. Tudo o que foi motivo de contenda, que seja agora marcado pela tua paz. Tudo o que foi cenário de discussões, que seja restaurado como lugar de comunhão. Tudo o que foi usado pelo inimigo como brecha para ferir, que se torne agora um ponto de restauração. Se aquele sofá foi lugar de brigas, que seja lugar de reconciliação. Se aquela mesa foi lugar de acusações, que seja lugar de conversas sinceras e respeito. Se aquele quarto foi lugar de choro escondido, que seja lugar de encontro contigo e cura interior. Senhor Jesus, nós também te pedimos nesta manhã sabedoria para esse filho e essa filha lidarem com as pessoas difíceis ao redor. Ensina a falar na hora certa e a calar na hora certa. Dá palavras temperadas com graça, firmes e mansas ao mesmo tempo. Livra da grosseria, livra da impulsividade, livra da dureza. Que esse homem e essa mulher aprendam a ser canal do teu amor, mesmo quando não são compreendidos. Que eles não retribuam na mesma moeda o sarcasmo, a frieza, a indiferença de quem não entende a fé. Que eles permaneçam posicionados sem serem religiosos, mas sendo verdadeiros em Cristo. Pai, muitas vezes este coração já pensou em desistir até de ser referência espiritual dentro de casa. Já pensou em deixar cada um por si, em se calar, em parar de orar, em parar de insistir, porque parece cansativo demais. Mas nesta manhã, o Senhor renova a chamada. O Senhor afirma no íntimo que esta pessoa foi escolhida para ser coluna de oração na família, não por mérito, mas por misericórdia. O Senhor escolhe vasos quebrados para mostrar o teu poder. Escolhe pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Escolhe casas confusas para mostrar que o teu Espírito é capaz de trazer ordem e paz. Então, meu Deus, renova a disposição dessa pessoa.
renova a alegria nas pequenas coisas. Que ela perceba o privilégio que é acordar e poder falar contigo. Que entenda que, antes de ser peso, a responsabilidade espiritual é um presente. Que veja que é melhor ser o único que crê em Jesus dentro de casa, do que estar numa casa inteira perdida, sem ninguém que se lembre de dobrar os joelhos. Que esse entendimento mude o clima da alma, que a gratidão substitua a murmuração, que a fé tome o lugar do vitimismo, que a postura de servo tome o lugar da reclamação. Espírito Santo, nós te pedimos também que este filho e esta filha saibam cuidar de si mesmos. Quantas vezes, na tentativa de servir a todos, eles se abandonam o descanso, abandonam o cuidado com o corpo, abandonam momentos a sós contigo, enchem a agenda de tarefas, mas deixam o coração vazio de presença. Nesta manhã o Senhor lembra que até Jesus se afastava da multidão para orar, que até o Senhor se retirava para lugares solitários a fim de estar com o Pai. Ensina esse homem e essa mulher a encontrar esse lugar secreto. Nem sempre será um quarto fechado, às vezes será um momento em silêncio, no caminho para o trabalho, um tempo do ônibus, alguns minutos sentados na cama, antes de todos acordarem. Ali o Senhor fala, ali o Senhor renova, ali o Senhor reorganiza o interior. Que esta manhã seja o começo de uma nova rotina espiritual, não uma rotina pesada, cheia de regras frias, mas uma rotina de relacionamento real. Que essa pessoa tenha desejo de te ouvir, vontade de abrir a Bíblia, vontade de te adorar sem pressa, que não veja mais a oração como obrigação, e sim como encontro, que não veja mais a leitura da palavra como exigência, e sim como alimento. Que entenda com profundidade que o dia rende de forma diferente quando começa na tua presença. Que o Senhor mostre na prática que, quando colocamos o teu reino em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas no tempo certo. Senhor, nós também oramos agora por cada ambiente onde essa pessoa vai colocar os pés hoje. Se ela vai para o trabalho, que ela seja luz naquele lugar. Se ela vai ficar em casa, que sua presença transforme o ambiente. Se ela vai estudar, que a mente seja clara, focada, capaz de aprender e reter o que é bom. Se ela tem decisões importantes para tomar, que o teu Espírito traga discernimento sobre com quem falar, que caminho seguir, quando agir e quando esperar. Livra de negócios que parecem bênção, mas são ciladas. Livra de convites que parecem oportunidade, mas são laços. Livra de parcerias que parecem portas abertas, mas tiram essa pessoa da tua vontade. Pai amado, nós apresentamos também as emoções desta pessoa, em relação às decepções que ela já viveu. Talvez ela tenha orado por alguém por anos e não viu mudança. Talvez tenha confiado em alguém que se afastou. Talvez tenha colocado expectativa em pessoas que prometeram caminhar ao lado e sumiram no meio da jornada. O inimigo tenta usar essas decepções para esfriar o coração, para roubar a vontade de investir em relacionamentos saudáveis, para destruir a confiança em qualquer tipo de parceria espiritual. Mas nesta manhã o Senhor vem curar essa área, vem ensinar que, mesmo que alguns tenham decepcionado, ainda existem pessoas de Deus na terra. Ainda existem amigos fiéis, ainda existem corações verdadeiros, ainda existem pessoas que não se venderam, que não se corromperam, que não abandonaram o caminho. Nós te pedimos, Senhor, no tempo certo, apresenta a esse filho, a essa filha, pessoas que te amam de verdade, gente que não vai alimentar fofoca, mas vai ajudar em oração, gente que não vai usar a fraqueza do outro como arma, mas como motivo para permanecer do lado, gente que não vai competir, mas somar,
enquanto essa pessoa aguarda esses relacionamentos, que ela aprenda a ser amiga de si mesma, a valorizar a própria companhia, a valorizar os momentos a sós contigo, que não confunda solidão com abandono quando o Senhor estiver perto. Agora, Pai, eu oro para que esta palavra fique gravada no coração de quem está comigo nesta oração. Que a partir de hoje, cada vez que essa pessoa entrar em um ambiente difícil, ela se lembre de que está levando Jesus junto. Que cada vez que olhar para a própria casa e perceber que é o único ou a única que busca ao Senhor, em vez de sofrer pensando que está sobrecarregada, ela se lembre que foi escolhida para ser canal de graça naquele lugar. Que cada vez que sentir que está em um barco sacudido pelas ondas, ela se recorde que a tua presença é suficiente para mudar a atmosfera, não só no barco dela, mas nos barcos ao redor. Nós declaramos em nome de Jesus que esta manhã não será apenas mais uma manhã comum, será um marco no Espírito, um divisor de águas entre o tempo em que essa pessoa orava desanimada e o tempo em que vai orar com consciência do que está acontecendo no mundo espiritual. Entre o tempo em que ela se via como vítima da situação e o tempo em que passa a se enxergar como sacerdócio dentro da própria casa. Entre o tempo em que ela pensava que Deus estava distante e o tempo em que descobre que o Senhor sempre esteve na parte de trás do barco, pronto para se levantar no tempo certo. Por tudo isso, Pai, nós já te agradecemos. Agradecemos pelas respostas que ainda não vimos com os olhos, mas já cremos com o coração. Agradecemos pelos livramentos invisíveis. Agradecemos pela paz que o Senhor está derramando agora. Agradecemos pelo dia que começa debaixo da tua proteção. E colocamos mais uma vez cada área da nossa vida nas tuas mãos. Que o Senhor conduza cada passo, cada decisão, cada conversa, cada pensamento. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e perceber que o Senhor esteve em cada detalhe. Em nome de Jesus nós oramos, confiamos e entregamos esta manhã nas tuas mãos. Amém e graças a Deus. Se você recebeu esta palavra nesta manhã, guarda no seu coração e não esqueça. Escreva aqui nos comentários a frase da manhã de hoje: Jesus está no meu barco. E sempre que puder, compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança. Alguém que está se sentindo sozinho. Alguém que precisa lembrar que Deus ainda trabalha em favor dos que nele esperam. Que o seu dia seja coberto pela presença de Deus, que o seu coração seja cheio de paz e que você veja ainda nesta caminhada o agir do Deus vivo na sua história. Que Deus te abençoe, te guarde e te acompanhe em cada passo deste dia.